Fala galera da auladei.com.br, tudo bom? Eu sou o professor Álvaro de Biologia e estamos aqui para seguir na Fisiologia Vegetal. Inscreva-se neste canal, comente sobre essa aula, fale sobre os seus assuntos aí, sobre os seus vestibulares, sobre os seus sucessos, sobre desilusão amorosa. Comente aí com a gente e a gente vai dando resposta para vocês. Beleza, pessoal? Seguinte, na aula de hoje a gente vai ver a Fisiologia Vegetal falando de seiva elaborada. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu preciso que você já tenha visto a aula de seiva bruta. Porque se você não viu essa aula, você não vai entender muito bem a aula de agora. Então veja lá a seiva bruta, pause aí, vai lá, vê a seiva bruta e volta para cá. Beleza? Na seiva elaborada a gente vai ter o seguinte, então a gente já viu que a seiva bruta, ela entra lá no xilema, o xilema vai transportando por tensão-coesão e vai levando essa seiva bruta para todas as partes lá até chegar à folha. Na folha tem um processo importante acontecendo. A gente está tendo a glicose sendo produzida. Então esses meus pontinhos ali, ó, é a glicose, que é o resultado da fotossíntese. Quando essa glicose ela é produzida, ela é adicionada à frutose e vai formar a sacarose. Essa sacarose vai ser diluída em água e vai formar o que a gente chama de seiva elaborada. Então, a flechinha preta, que vai ser seiva elaborada, ela vai ser composta por água mais sacarose, o açúcar, a matéria orgânica, que vai ser distribuída para a planta. Beleza, essa sacarose vai descer por seiva elaborada para as outras partes da planta. Beleza. Como que ela vai descer? Quando essa água chega lá em cima, essa planta ela vai ter a água mais os sais minerais, que são componentes da seiva bruta. Então vou botar a flechinha aqui, ó, seiva bruta. Então a flechinha azul é a seiva bruta, que é água mais sais minerais. E essa seiva bruta, quando ela entra, ela está bem concentrada, né? Então ela está hipertônica aqui, então ela está cheia de sais minerais. E aí ela vai carregando sais minerais, ela vai carregando, e aí quando ela vai chegando lá em cima, ela vai distribuindo. Esses sais minerais vão ficando mais escassos, até chegar a poucos sais minerais lá em cima. Consequentemente, essa seiva bruta vai ficar aqui em cima, ela fica hipotônica. Ou seja, ela vai ter mais solvente do que soluto lá em cima. Consequentemente, o que está acontecendo dentro do floema, dentro da seiva elaborada? Ele está cheio de açúcar e está precisando de água para diluir essa substância. Então, lá dentro do floema, as células companheiras vão ficar necessitando de água, que elas vão retirar da onde? Dos tecidos do lado. Vão tirando essa água dos tecidos do lado e, consequentemente, vão tirar essa água da seiva bruta. E aí, o que vai acontecer? A água chega aqui em cima e ela se vende para a seiva elaborada. E aí, ela dilui a seiva elaborada lá nas células companheiras. Olha lá a videoaula de floema, xilema e floema, e aí você vai ver as célulazinhas que formam o floema, e aí você vai ver que a seiva elaborada ela vai ficar cheia d'água e vai começar a descer os açúcares lá embaixo. Ó, e aí ela vai distribuindo glicose, então ela vai estar cheia de glicose, ó, cheia de pontinhos, glicose, 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 e aí vai diminuindo essa glicose, vai diminuindo essa glicose, diminuindo, distribuiu para todo mundo, chega aqui embaixo bem pouquinha glicose. Como é que essa seiva vai estar aqui embaixo? Ó, ela vai estar hipotônica. Lá em cima ela estava hipertônica. Aqui embaixo ela está hipotônica. Consequentemente, o que vai acontecer? Ela vai começar a perder água para a seiva bruta. Aí a água se vende novamente aqui em cima, aqui embaixo. E aí ela sobe junto com a seiva bruta. Quando ela chega lá embaixo e fica hipotônica em relação à seiva elaborada, se vende novamente. E aí a água fica, ó, se vendendo, em cima e embaixo. Vai se vendendo, vai se vendendo, vai se vendendo. E sempre diluindo locais que estão hipertônicos.
Então a água se vende lá em cima para o meio hipertônico, ou seja, para a seiva elaborada, e aqui embaixo se vende para a seiva bruta. Quem formulou essa forma de transporte de seiva elaborada foi um cara chamado Mant, e aí a gente tem a teoria de Mant. Ele explicou essa teoria dele através de um experimento, onde ele botou 2 vasos ligados por um cano, né? 2 recipientes ligados por um cano, cheios de água, ó, então tinha água por tudo aqui, água, e dentro ele botou membranas semipermeáveis aqui, sem nada, então não tinha nada ali, só sem nenhum soluto, só água aqui dentro, e aqui ele tinha glicose, um monte de glicose, um monte. E aí o que acontecia? Essa água começava a diluir isso daqui, ó, ia diluindo, ia segurando, e aí essa seiva, ou essa água com os solutos, iam carregando esses solutos para cá. E aí aos poucos começavam a surgir solutos aqui, ó. Por que isso acontecia? Mesma coisa que acontece aqui, ó. A raiz, ela não tem glicose. Essa glicose vem descendo com a seiva elaborada, na forma de sacarose. E aí a gente viu lá nos tecidos de reserva, nos parênquimas, que a gente tem os órgãos armazenadores, raiz ou caule. E aí eles pegam essa sacarose, quebram em glicose e frutose e vão utilizar essa... Glicose, frutose, tá ali. Vão pegar essa glicose e vão armazenar na forma de amido. E aí a gente tem o parênquima amilífero. Então, raiz e caule formam o parênquima amilífero com o excesso de glicose que elas recebem e não utilizam. E elas armazenam na forma de amido. Tranquilo? Então, seiva elaborada vai descendo. Um detalhezinho importante, já apareceu em provas também. Normalmente a gente vê assim, a seiva elaborada ela só desce. Seiva elaborada, ela também pode subir. Então, digamos que nessa planta tenha algum caule aqui em cima, ó, necessitando ou gastando muita energia porque ela está florescendo ou está formando frutos. Consequentemente, o que a seiva elaborada começa a fazer? Ela começa a subir, ela começa a jogar esses nutrientes para esse tecido que está utilizando muita energia. Tranquilo? Então cuidem, o floema, ó, ele transporta seiva elaborada tanto das folhas para a raiz, quanto das folhas para outras folhas. Beleza? Muito importante isso, já apareceu em questões. Viu, meus queridões? Então a seiva elaborada, ela é transportada ou ela é distribuída através da teoria de Mant. Tá? Ou teoria da pressão por fluxo, tá? Ou fluxo de pressão, que é o fluxo de pressão que vai sendo feito pela concentração de seiva elaborada, pela concentração de matéria orgânica de glicose. Feito, meus queridos? Então, teoria de Mant ou teoria de fluxo por pressão. Feito? Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula. Tchau, tchau!